meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Kátia e eu pedi para Kátia, conte-me a sua história. A Kátia, ela tem uma história de superação incrível e eu acredito que é a história de muitas mulheres ao redor do mundo. Tudo bem, Kátia? Tudo incrível. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Kátia, minha querida, fala para nós quem é a Kátia hoje. Olha, eu considero que essa é realmente a pergunta mais difícil para cada uma de nós. Sim. Pensando no tema que estamos aqui a falar, que é superação, não é? Como superar algo, e acredito que todos nós temos sempre uma história em que precisamos de superar alguma coisa. E a Kátia de hoje é realmente uma Kátia com uma visão de vida, trabalhadora, que gosta de aprender, sempre gostou de aprender, mas cada vez mais a Kátia de hoje entende que não sabe nada e que tem tudo a aprender. É quase como todos os dias eu nasço a precisar de aprender de tudo. E a Kátia de hoje é uma pessoa mais humilde. O que é que eu te posso assim dizer mais quem é a Kátia de hoje? A Kátia de hoje é mãe, não é? Mãe de 3 filhos, sou empreendedora. E é uma mulher que adora viajar e conhecer o mundo. Kátia, o que te levou a ser essa mulher que você é hoje e tomar essa decisão de escrever um livro e contar a sua história para o mundo? Olha, sabes que quando tomamos a decisão de escrever a nossa história pessoal e saber que não tens um número fixo de pessoa que vai ler, ou seja, imagina, tu poderias escrever algo em que entregasse a 5 ou 10 amigos. Neste caso, tu não sabes quem vai ler esse livro. Então, no meu caso, o que me fez escrever o livro foi deixar de ser egoísta, a saber que eu tinha uma história altamente de superação, de determinação, de estar no fundo do poço completamente imergida por água e saber que eu consegui sair dessa história e retirar-me mesmo dessa história. E ao retirar-me dessa história eu percebi que essa história é a história de muitas mulheres que não têm coragem de falar sobre ela e que muitas vezes não têm coragem de a superar. Então, a escrita do livro primeiro foi porque alguém me disse que eu estava a ser egoísta demais, ok? Numa certificação de coach, alguém me disse que realmente estava a ser egoísta demais não partilhar a minha história ao mundo, não torná-la num propósito de ajudar outras mulheres, outras pessoas, porque também há homens que vivem esta situação, e então que eu precisava de a partilhar. E no fundo, sabes que escreveres uma história que não existe é completamente normal, não é? É fácil. Agora, escreveres a tua própria história torna-te demasiado vulnerável e há uma exposição muito grande. E eu acredito que esta vulnerabilidade que eu trouxe ao meu livro não foi para eu me tornar conhecida, foi para que a história que é tão... sabes, eu olho para a minha história e eu ainda hoje eu choro a ler a minha própria história, porque muitas vezes eu nem a vejo como minha. Então o que é que acontece? Eu olho para aquilo e digo, eu acredito que esta história, nas mãos da pessoa certa, vai fazer com que essa pessoa entenda os pilares que ela precisa de se agarrar para conseguir sair daquilo que eu também vivi. Okay? Então acredito que o que me fez escrever um livro, que foi a pergunta que tu me fizeste, foi realmente entregar uma história que vai mudar a história de alguém. Obrigada, Kátia. Kátia, conta um pouquinho da sua história para nós. Sim, então é assim, eu aos 14 para 15 anos namoriscava o meu melhor amigo, ok? Um colega, portanto, que eu já conhecia há algum tempo. E aos 15 anos eu perdi-o, ele morre num acidente de automóvel e aos 15 anos eu tive que fazer um trabalho interior muito grande sozinha, mas no percurso ao fazer este trabalho eu conheci aquele que viria a ser meu marido, que casei com ele aos 18 anos e que foi o homem que eu escolhi para ser pai dos meus 2 filhos mais velhos, mas com quem eu vivi um relacionamento de 7 anos de violência doméstica. E foi um percurso em que eu me perdi de mim, perdi da minha essência,
houve muitas faltas de respeito, muitos atos de violência, não só física, morais e por aí afora. E no fundo a minha história foi de superação, porque eu consegui a uma determinada altura da minha vida, depois de fazer aqui alguns pilares para poder vir com os meus 2 filhos desta relação, foi realmente, olha, para já foi o decidir não ser mais vítima das minhas escolhas, ok? Ter entendido que a história de violência que eu estava a viver tinha sido uma escolha minha e continuava a ser uma escolha minha estar ali, ok? E eu naquela altura só pensava, se é para morrer, então que eu morra a fazer a escolha certa. E foi um bocadinho, durante 7 anos, uma tomada de consciência de que todos os sonhos que eu tinha de menina, ali naquela história eu não ia concretizá-los. E como sempre tinha sido uma menina de muitos sonhos e de muitas concretizações, que eu conto no meu livro, realmente trouxe-me à Kátia que sou hoje, que teve que pegar e aprender quem era, o que é que gostava, quais eram os valores, o que é que a Kátia realmente queria ser, quem é que ela queria ser, e entender que tinha que sair de um estado de vitimização, okay? Para entender que não, esta é a minha história, e então eu sou dona dela e eu tenho que escolher o melhor para a minha história e para mim. Então, no fundo, este meu percurso de vida tem-se baseado numa decisão que eu tomei aos 18 anos, que foi casar com um homem que eu estava muito apaixonada. Sabes que aos 18 anos a gente estamos sempre muito apaixonadas. Sim. E entendemos que é uma história para sempre, não é? É uma história para sempre. Neste caso, até que a violência doméstica nos separe. É um pouco a minha história. Qual o conselho que você gostava de dar para as mulheres que estão nesse momento passando por aquilo que você passou, nesse quadro de violência doméstica? Olha, Leia, eu acredito que não há um conselho a dar nestas alturas. Não há. Há aqui uma questão que é, olhando para aquilo que cada uma de nós viveu ou está a viver dentro deste relacionamento, se a pessoa não se sente, se olha e pensa assim, eu não sei o que vai ser o futuro, mas aqui também eu não faço mais parte, então é cortar o cordão umbilical com esse passado, que não define a situação, o ciclo que eu vivi de violência doméstica não define. Fez uma parte de quem eu sou hoje, mas não define o que é que tu queres viver nos próximos 365 dias. Acho que essa é realmente a pergunta do coração, diz ao coração da pessoa. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que essa história tenha te motivado. O que eu tenho para falar contigo hoje é que você é uma pessoa importante. Não importa o que você esteja passando neste momento. E mesmo quando você não toma decisão alguma, você já está tomando alguma decisão. E até breve. Até a próxima história inspiradora.